Eu fiz essa pergunta semana passada e vou começar a nossa série fazendo essa pergunta para você. Se você tivesse apenas um mês para viver, o que você mudaria na sua vida? Pensa um pouquinho. Você tem um mês para viver. Você sabe que você tem aí esse tempo para viver e não tem mais. Você mudaria alguma coisa na sua vida? Você faria alguma coisa diferente? Você faria algo que você não tem feito? Você deixaria de fazer algo que você tem feito? Alguém disse uma frase o seguinte: a morte é mais universal que a vida. Todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Todo mundo morre, queridos. Todos nós sabemos que um dia todos nós vamos morrer, mas nem todos vivem. Nem todos vivem a vida que Deus tem para você. Só uma coisinha, você recebeu esse caderninho para você anotar, tá? Então anotem aí o que vocês quiserem, vocês vão discutir isso nos pequenos grupos depois, tá bom? Por que nós estamos trazendo essa mensagem, um mês para viver? Queridos, o alvo dessa mensagem é que você possa experimentar a vida na sua plenitude. Nós precisamos permitir que viver a nossa vida em toda a plenitude, deixando a nossa vida básica, aquilo que o mundo tenta nos impor, e viver algo que Deus tem para a nossa vida. E através dessas mensagens, queridos, você vai ter a oportunidade de decidir no seu presente, no seu hoje, o que você precisa fazer de ajustes e de mudanças para que a sua vida seja transformada com a ajuda de Deus. Uma coisa que nós não pensamos sobre a vida, nós esquecemos um pouco que a vida é única, esquecemos que a vida é breve. Alguém tem mais de uma vida? A gente briga que os gatos têm 7 vidas, né? Mas se ele tem, eu não tenho. A nossa vida, queridos, é única. E ela é muito breve. Eu lembro quando eu era pequenininho, hoje eu estou com 51 anos. Não tem muito tempo mais não. Quanto tempo nós temos? Não sabemos. Agora eu quero perguntar uma coisa para você. O que você tem feito com a sua vida? O que você tem feito com a sua vida? Os seus dias estão aí passando, e eu creio que eles estão passando mais rápido do que você queria. As pessoas falam: nossa, estou fazendo aniversário. Olha quanto tempo já passou. Ah, os cabelos brancos já estão aparecendo. Não tem cabelo branco não. Gente, nós não podemos ignorar a morte. Não quero falar de morte aqui, mas nós não podemos ignorar a morte. Tá? O relógio está ali, ele vai fazer o tic-tac dele. E cada momento daquele relógio, um momento ficou para trás. Nós estávamos cantando aqui agora mesmo. Esse foi o momento que ficou para trás. Mas esse momento ficou para trás sem nenhuma possibilidade de retornar. Você entende isso? Não vai voltar. Não tem volta. Cada dia que se passa, aquele é um dia que foi embora, e ele não vai voltar, ele foi embora para sempre. E nós precisamos nos atentar e nos alertar para isso. E quando nós conseguimos enxergar, quando nós conseguimos admitir que a nossa vida ela é única e que ela passa muito rápido, quando nós admitimos isso, aí nós vamos começar a nos libertar e agir de uma outra forma. Vamos começar a agir com mais autenticidade. Talvez vamos começar a agir com mais ousadia. No Salmo 90, versículo 12, ele fala lá: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Deus, me ensina nos meus dias, me ensina a vivê-los, me ensina a contá-los. Porque, querido, se você viver aleatoriamente, sua vida vai passar e você não vai ver. E talvez você não fez nada
aquilo que você queria ou que Deus queria que você fizesse. Eu espero muito que o Espírito Santo de Deus ajude a você, ajude a mim, nos ajude a fazer as mudanças necessárias na nossa vida enquanto ainda estamos vivos. A hora que morrer já era, acabou. Não temos mais chance de nada. E que durante essa série, queridos, de mensagens, nós possamos aprender a amar, possamos aprender a pedir perdão, possamos aprender a perdoar, possamos a deixar de olhar apenas para o nosso umbigo, possamos deixar de ser materialistas, que possamos procurar as pessoas, que possamos assumir riscos, que possamos ter um relacionamento com Deus, que possamos amar intensamente, aproveitar as oportunidades. A nossa primeira mensagem da nossa série é Vivendo Apaixonadamente. Tá? Você tem aí no seu caderninho, se você quiser abrir sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 3, de 5 a 9. 1 Reis, capítulo 3, não é 5 a 9, é 5 e 9, tá? Posso ler? Diz assim a palavra de Deus: em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse: peça-me o que quiser e eu te darei. E ele pediu: dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Salomão era o novo rei de Israel. E Deus falou: Salomão, pede o que você quiser, eu vou te dar. Salomão, ele poderia ter pedido riqueza, poderia ter pedido muitas coisas, mas ele pediu a Deus sabedoria. Ele pediu a Deus um coração cheio de discernimento para governar o povo e capacidade para saber distinguir entre o bem e o mal. Vamos orar, feche seus olhos. Quero que você coloque seu coração diante do Senhor e fala para Deus: Deus, fala comigo, eu quero aprender, eu quero viver apaixonadamente. Deus, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado, Deus, por esta igreja local. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos capacite para as suas boas obras, que o Senhor nos dê o discernimento para sabermos viver o melhor do Senhor para nós, que o Senhor nos dê um coração apaixonado, e que tudo isso nós possamos viver para a glória do Senhor. Abençoa cada vida e coração nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Amém. Uma pessoa disse uma frase muito interessante que eu gostei muito, diz assim: a vida, ela não é medida pelo número de vezes que nós respiramos, mas ela é medida pelos momentos que tiram o nosso fôlego. A vida já fez você perder o fôlego, de alegria, aquelas coisas. Então talvez nós temos que contar a vida pelas vezes que nós perdemos o nosso fôlego, chorar de alegria. João capítulo 10, versículo 10, parte B, diz assim: Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, e a tenham em abundância. Olha o seu coração agora, olha o seu coração. Que nota você daria para a sua qualidade de vida hoje? Você tem uma qualidade de vida? A sua vida, como você vive ela? Que nota você daria para a qualidade de vida, para a maneira como você vive hoje? De 1 a 10, que nota você daria? Você pensou aí nessa nota? Você está satisfeito com ela? Talvez não. Queridos, a nossa vida, ela pode e deve ser intensa, mas a nossa vida também ela precisa ser segura.
Nós precisamos viver intensamente, mas precisamos viver esse intenso com segurança. Alguém aqui já foi no Hop Hari? Quem já foi no Hop Hari? Quem não foi no Hop Hari, mas já andou de montanha-russa? É legal andar de montanha-russa? Não? Não. Ô, louco, sou apaixonado por montanha-russa. Né? A hora que você entra no carrinho e começa a subir. O coração começa, né? E você só fica pensando que vai ser a hora que chegar lá no topinho, né? A hora que chega lá no topo, não tem jeito de voltar para trás. Aí, ó. Vai lá embaixo, né, Paulinho? Paulinho tá doido para ganhar a A montanha do Hop Hari, queridos, ela anda 105 km por hora. É uma delícia. Tem umas que andam mais ainda, né? Eu não tive possibilidade de ir. Mas é muito gostoso. Então você vai, desce, sobe, vira, vai, de lá a gente passa por baixo do túnel, né? E é sensacional. Você explode de emoção ali, né? Cada vez que vai descer, o seu coração dispara e você tem muitas emoções. É legal a montanha-russa, queridos, mas nós não podemos viver a nossa vida como uma montanha-russa, subindo e descendo sempre. A nossa vida ela não pode ser altos e baixos, hora estar em cima, hora estar embaixo, e o tempo todo levando susto. Nossa vida não pode ser assim. A montanha-russa é um lugar para nós nos divertirmos, mas ter uma vida de montanha-russa não é legal. A vida, queridos, não é um parque de diversões. A vida é muito séria. A vida ela é real. Como você tem vivido? Altos e baixos? Sua vida é uma montanha-russa? Ou sua vida é diferente? Você conhece pessoas que vivem altos e baixos? Eu quero dizer para você que a vida é muito mais do que isso. E que nós precisamos ter uma vida apaixonada, uma vida intensa, mas nós também precisamos ter uma vida estável, uma vida segura. Tá? Para nós vivermos dessa forma, nós precisamos começar derrotando a crise, do que nós chamamos a crise do algum dia. Já ouviu falar disso? Algum dia. 1 Samuel capítulo 17, versículo 33 diz assim: Saul respondeu para Davi: você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz e ele um guerreiro desde a mocidade. Os filisteus fizeram cerco em Israel, e eles tinham lá um gigante, não sei exatamente o tamanho dele, mas era um gigante, um cara muito grande, um cara muito forte, e estava desafiando alguém do povo de Israel: ó, seus bananas, seus fracos, seus fogão, vem alguém aqui me enfrentar. O exército de Israel todo lá, não tinha um. E um Davizinho desse tamanho assim, né? Ele falou: eu vou. Quem é esse cara grandão aí que está insultando o Deus nosso? Ele não vai falar isso de Deus, não. Eu vou lá. E o rei da época, Saul, antes de Davi ser rei, ele falou: ó, você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. A minha pergunta para você, querido, é o seguinte: o que você está deixando para depois por sugestões negativas de outras pessoas que estão ao seu redor? Se você fosse Davi ali e Saul falasse isso para você, você iria ainda enfrentar o gigante? Talvez você tenha lutas na sua vida e alguém chega para você: você não está preparado ainda. Então, queridos, você está deixando para depois por sugestão negativa de alguém ao seu redor? Está deixando de fazer aquilo que você precisa fazer? Algumas pessoas elas falam assim: ó, algum dia, talvez quando eu me aposentar, ou quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver condições, quando eu tiver essa correria doida,
dizer para você que algum dia tem que ser hoje. Algum dia é muito subjetivo. O algum dia, queridos, tem que ser hoje, o agora. O melhor da vida é o presente. Concorda comigo? O melhor da vida é o agora, é o presente. O passado passou, o futuro ninguém sabe, pertence a Deus. Agora o presente, o hoje, é um grande presente de Deus para nós vivermos o melhor da nossa vida. É hoje que nós tomamos as decisões, é hoje que nós fazemos as coisas, é hoje que eu posso ser feliz, é hoje que eu posso agradar o coração de Deus. O que você tem nas suas mãos? Deus não planejou a vida, queridos, para nós vivermos à margem daquilo que nós podemos viver. Deus gerou fé no nosso coração para nós corrermos riscos, para nós desafiarmos sim os Golias que aparecem na nossa frente. Mesmo que alguém chegue para você e fale: ó, você não tem condições de lutar com ele. Mas se Deus colocou aquilo no seu coração, pega a sua funda, 5 pedrinhas e vai para cima. Se nós olharmos com olhos humanos, aquilo que Davi queria fazer parecia assim, ridículo. Como é que um cara, um jovenzinho, pequenininho, vai lá enfrentar um soldado desse tamanho, cheio de armas, cheio de guerra, uma pessoa extremamente capacitada para a guerra, para a luta? Aos olhos humanos, uma decisão ridícula. Mas Davi não estava agindo na base da razão, porque ele estava agindo na base da fé. E muitas vezes, queridos, a razão é muito importante, mas muitas vezes nós precisamos de fé. E essa fé é gerada por Deus no nosso coração. Sabe a diferença de Davi para os outros milhares de guerreiros que tinham ali em Israel? Uma fé que parecia ridícula. Essa é a diferença. Uma fé que parecia ridícula, mas Davi tinha essa fé. E para você que não sabe a história, ele foi lá e matou o gigante e cortou a sua cabeça, pegou a espada e levantou. Queridos, você está vivendo a sua vida, e ela é única, e ela é breve. Você está vivendo a sua única vida com base em uma fé completamente previsível, humanamente explicável, ou você está vivendo uma fé como a fé de Davi? Talvez você esteja vivendo uma fé dos outros guerreiros. Vamos esperar, quem sabe aparece um Davi aí. Que tipo de fé é essa? Você tem vivido religião? Você tem vivido de boa vontade? Você tem vivido de um risco calculado? Isso não é fé. O mundo diz para nós: ó, não seja ridículo, seja razoável. Mas aí onde está a nossa fé em Deus? O que você está fazendo nesse exato momento na sua vida que exija fé? Tem alguma coisa que você está fazendo na sua vida que exija fé? Queridos, quero dizer para vocês que vida cristã não é sair da zona de conforto, correr riscos. Jesus, um dia ele veio a essa terra correr riscos. E através dos riscos que ele correu, nós hoje temos vida. Você pode até estar com muito medo, e geralmente nós temos medo de algumas circunstâncias, de algumas coisas, mas eu falo para você, se você estiver cheio de fé naquilo que Deus pode fazer, então tudo bem. Tenha fé. Precisamos ter fé no nosso coração, precisamos crer, queridos.
sabe exatamente nos conduzir, Ele sabe exatamente conduzir a nossa vida para um destino seguro, mesmo que nesse caminho tenha curvas, precipícios e tudo, Ele sabe nos conduzir, e você tem fé para isso? Às vezes alguém está dirigindo do seu lado, né? E você está lá, você pensa no freio toda hora, né? O freio não está ali. Aí você está segurando lá. Deus não tem isso, queridos. Ele sabe perfeitamente a direção, Ele sabe nos levar para um destino seguro. Porque Deus, Ele se preocupa conosco muito mais daquilo que nós podemos imaginar. E nós precisamos confiar nesse Deus. Salmo 37:5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele vai agir no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Então, queridos, deixa essa história de algum dia para lá. Pare de procrastinar. Pare de deixar para depois. Pare de deixar para algum dia. Nós temos que tomar a decisão de confiar em Deus, de entregar tudo a Ele, de entregar o nosso caminho. Quando? Hoje. Hoje é dia de entregar a nossa vida ao controle de Deus através da nossa fé em Jesus Cristo. Outra coisa para vivermos dessa forma: valorize o seu bem mais precioso. Você sabe qual é o bem mais precioso que você tem? 2 Coríntios 6:1 diz assim: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Como eu falei aqui, alguém pode controlar o tempo? Alguém tem uma máquina do tempo que pode voltar para trás? Que pode ir para frente? Que pode parar você no tempo? Não tem. Queridos, o tempo para nós é uma graça de Deus. É um presente de Deus para nós. E nós não podemos desperdiçar o nosso tempo. Sabe por quê? Porque ele é um bem inesgotável. Ele vai acabar. Não tem como você comprar mais tempo. Nós somos criados por Deus para muito mais do que simplesmente trabalhar. Nós temos muito mais valor do que aquilo que nós fazemos. E eu pergunto para você: como é que você está gastando o seu recurso, o seu bem mais precioso que é o tempo? De que forma você tem gasto o seu tempo? O que mais consome o seu tempo no seu dia a dia? E eu pergunto para você: está valendo a pena isso que consome mais o seu tempo no seu dia a dia? Você usa o seu tempo apenas vendo televisão? Você usa o seu tempo apenas no computador? Você usa o seu tempo nas páginas de internet? Ou você fica direto nas redes sociais? Ou você fica nos videogames da vida? Nada contra, nada disso, não estou falando mal de nada, não. Mas nós temos que saber como gerir o nosso tempo. Eu quero dizer para você que tanto eu como você, nós estamos presos em 24 horas por dia. Não tem como eu aumentar para 25, não tem como eu aumentar para 30, não tem jeito, nem diminuir, não sei se é bom. Mas não tem como comprar mais tempo, não tem como, mas eu preciso de mais tempo, não tem. Então eu quero dizer para você que a maneira como você investe o seu tempo, a maneira como você tem investido nas suas horas, vai trazer um significado da sua vida, uma realização da sua vida. Se você viver 24 horas na televisão, ou qualquer coisa parecida, e aí? Então, nós precisamos saber como nós investimos a nossa vida, o nosso tempo. Nós temos, queridos, que aproveitar o máximo possível cada hora do nosso dia. Sabe por quê? Essas horas são únicas. Elas são especiais. Então eu falo para você:
desperdiçado o nosso tempo de coisas banais, onde nós poderíamos aproveitá-lo muito mais. Terceiro ponto aqui: tenha certeza que você está conectado à fonte certa. João capítulo 15, versículo 5 diz assim: Jesus está dizendo: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Nós precisamos estar ligados na fonte correta. Tem muitas fontes hoje para nós nos ligarmos, mas nós precisamos nos ligar na fonte correta. Queridos, as mudanças da sua vida, elas somente estarão seguras, somente estarão corretas, se a fonte, se você estiver na fonte, onde as suas motivações sejam corretas. Mudar por mudar não adianta nada, não transforma nada em nada. A chave para uma vida espiritual, para uma saúde espiritual, é nós mantermos um relacionamento com o Criador, mantermos um relacionamento com o nosso Salvador, mantermos um relacionamento com o nosso Senhor, com o nosso Deus. É isso que nos traz saúde espiritual. Eu pergunto para você: que área da sua vida você precisa mudar? Tem alguma área que você precisa mudar? Tem algum hábito que você precisa romper com ele? Tem alguma questão de relacionamento que você precisa resolver? Tem pessoas que você deixou para trás que você precisa resgatar? Quando nós permanecemos em Jesus, queridos, nós estamos conectados a uma fonte segura, a algo inesgotável, uma energia inesgotável. Hoje nós carecemos de energia aí, o mundo está, principalmente o Brasil, está com problema de energia. Sua energia está cara aí? Está cara, por quê? Está faltando. A nossa fonte de energia, ela não acaba nunca. Ela é eterna, ela é segura, ela é inesgotável. Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus fala que Ele é a videira, nós somos os ramos. E quando nós estamos nele, nós produzimos frutos. Eu quero dizer para você o seguinte: você não é responsável por produzir frutos. Quem é responsável é Jesus. Você precisa apenas estar conectado. Você precisa estar ligado na videira. E uma coisa que fala, né? Jesus é a videira, nós somos os ramos e o Pai é o agricultor. É aquele que cuida lá das vinhas. Então, ele fala lá também que existe a poda. Toda videira, queridos, chega um momento que tem que ser podada para que ela possa dar mais frutos. Então, nós não podemos esquecer que a poda é necessária para produzir mais frutos, melhores frutos. E somente um bom agricultor, um bom viticultor, vamos chamar assim, somente ele sabe fazer a poda de uma forma que não vai estragar o ramo nem a videira. Ele sabe exatamente onde tem que cortar para que você seja mais forte e produza mais frutos. E não sou eu que produzo frutos, mas o que eu tenho que fazer é permanecer conectado na videira 24 horas por dia. A videira verdadeira é a minha fonte de poder para que eu possa mudar a minha vida. Queridos, eu não consigo mudar a minha vida sozinho. No CR você aprende muito bem isso. Sozinho nós não conseguimos nada, nós precisamos de outras pessoas, nós precisamos de Deus, nós precisamos de ajuda. Como é que nós podemos mudar a nossa vida? Precisamos manter diariamente 2 hábitos, queridos. O primeiro, uma comunicação direta, uma comunicação diária, sem intermediários com quem? Com a videira, com Jesus.
Então nós precisamos de duas chaves espirituais aí. A primeira é a comunicação direta e diária, sem intermediários com Jesus. A segunda, confissão. Diariamente, constantemente confessar os nossos pecados, nossos erros, nossas fraquezas. É assim que nós começamos a vencer, amigo. Ponto 4. Respire bem primeiro e ajude depois. Mateus 22, 37 a 39 diz assim: E Jesus disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você viu que tem uma ordem aqui? Nós temos que amar primeiro a Deus. Amar primeiro a Deus, depois o próximo. Existe uma ordem aqui: primeiro ama a Deus, depois ama ao próximo. Queridos, para você oferecer ajuda a alguém, essa ajuda, se ela não for procedida de um amor que você tenha por Deus, ela não vai durar, não vai permanecer, não vai frutificar. Então primeiro nós temos que amar a Deus para depois amar o próximo. Se eu não amo a Deus, aquilo que eu vou fazer não vai vingar. Pode ser bom, pode ser, mas não vai ter, não vai permanecer. Então nós precisamos primeiramente estar saudáveis com Deus, para que Deus possa salvar nós. Você pode ajudar alguém em algo que você não tem? Não. Não tem como eu vou dar algo que eu não tenho. Eu não posso fazer isso, eu não posso dar algo que eu não tenho. Eu não posso repartir algo que eu não estou totalmente satisfeito. Então nós precisamos nos envolver com Deus, estar cheio desse Deus, para depois nós podermos repartir com as pessoas que estão ao nosso redor. Quantos aqui já andaram de avião? Teve algum problema no avião? Não. Graças a Deus não, né? Mas toda vez que você sobe no avião, vem uma aeromoça, alguém lá, né, um comissário de bordo, que ele vai falar as instruções para você. E tem uma hora lá que ele pega uma máscara, né? Ele supõe assim, ó, se acontecer alguma coisa, máscaras vão cair, você puxa, coloca no seu rosto, né? E começa a respirar. Depois você ajuda alguém. Mesmo que se alguém for criança. Não queira ajudar uma criança primeiro antes de você. Põe a máscara em você, depois você ajuda a criança. É verdade ou não? É verdade. Viva primeiro. Viva e respire primeiro. Ajude depois. Se você não tiver vida, você não pode ajudar. Se você não tiver Deus no coração, você não pode repartir. Se você não cuidar do seu corpo, da sua saúde, da sua alimentação, como vai ser a sua vida? A primeira vez que eu vi o comissário, né, falar aquilo, você tem que colocar a máscara primeiro em você, para depois ajudar o outro, ajudar teu filho, ajudar as crianças, qualquer pessoa. Eu falei, essa moça está doida. Né? Se eu tiver um filho aqui, eu vou colocar a máscara primeiro nele. Mas eu vi que eu estava errado. Eu preciso colocar a máscara em mim para que eu tenha condições de ajudar. E queridos, muitas vezes nós queremos ajudar, mas não temos o ar para respirar. Não temos o poder do Espírito Santo para fazer. Então nós precisamos estar cheios desse Deus primeiro. Como é que você está se sentindo? Você tem colocado a máscara primeiro? Ou você tem tentado colocar a máscara no outro primeiro? Eu quero que você entenda que respirar primeiro não é um gesto de egoísmo, é um gesto essencial para a vida. Amém?
Viva para a grandeza e não para a mediocridade. Mateus 25, 31 a 33 diz assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Queridos, Deus não tem prazer em coisas inúteis, coisas que não servem, porque tudo aquilo que Deus fez é belo, é maravilhoso, é rico, é interessante, e Deus fez com o propósito de glorificar o seu nome, o nome dele. Deus fez tudo da melhor forma para que o nome dele fosse glorificado. Mas vai chegar um dia, queridos, que Deus vai separar o que serve e o que não serve. Vai chegar um dia e vai separar, como ele diz aqui, o bode das ovelhas. Muitas vezes nós gastamos tempo, gastamos energia tentando agradar pessoas, tentando controlar situações, olhando para o passado, vendo aquilo que perdemos, lamentando. Quando estamos fazendo isso, estamos abrindo mão de uma vida religiosa, estamos deixando de viver. E aí eu falo para você: vem para o CR, porque você não vai viver de lamentação, você vai viver de vida nova e abundante. Nesse momento agora, tá? No seu presente agora, no seu hoje agora, nesse exato momento, o que está te agarrando? O que está te segurando? O que está te prendendo que você precisa largar para poder viver os melhores dias, os melhores anos da sua vida? O que está te segurando que você não consegue viver os melhores dias da sua vida? Tem alguma coisa te prendendo, te segurando? Nós precisamos confiar em Deus, queridos, em cada área da nossa vida. Não podemos estar agarrados às redes, que são confortáveis. As pessoas muitas vezes vão lá e deitam nas redes e ficam lá. A preguiça. E quando nós fazemos isso, nós perdemos oportunidades. Pense com você, quantas oportunidades você já perdeu? Em vários aspectos da sua vida, em vários setores da sua vida, na família, no trabalho, na igreja, na rua, se divertindo. Quantas oportunidades você perdeu? Quantas oportunidades geradas por Deus você perdeu? Queridos, eu creio que Deus tem dado uma oportunidade para nós nesses dias. Como eu falei aqui no começo, Deus tem gerado algo para nós. E uma das coisas que eu tenho falado aqui muitas vezes é que nós temos perdido tempo. E uma das coisas que o diabo nos faz mais é que nós percamos tempo. A vida passou, acabou. Não podemos perder tempo. Deus está trazendo algo para nós precisamos tomar um posicionamento. Precisamos olhar para frente, definir, decidir. Deus é o Senhor dos exércitos, aquele que vai à frente, abrindo o caminho. Queridos, é um crime viver a nossa vida olhando para o passado, lamentando ou qualquer coisa parecida. Alguém já viu um navio aqui no porto? Já viu lá um navio parado lá? O navio, quando ele está no porto, está parado lá, está estacionado, ele está seguro ali. Mas o navio não foi feito para isso, para ficar ali parado, ancorado no outro. Ele foi feito para ir para o alto mar. Nós também não fomos feitos para ficar parados no porto, ancorados em algum lugar. Deus criou a sua igreja para ir para o alto mar.
colocou as coisas na sua mão, se Deus coloca as coisas na nossa mão, Ele vai nos dar as condições de nós fazermos. Mas se Ele colocou na nossa mão, vai ser exigido, vai ser pedido. Nós temos que ter essa consciência. Quando você olha para a sua vida, quais as áreas da sua vida existem possibilidades de assumir riscos ainda maiores? Existem algum momento da sua vida, alguma área da sua vida que você pode admitir um risco maior do que você está admitindo? Seja pessoal, profissional. Nós não precisamos ser bons em tudo, queridos. Você já ouviu falar de Henry Ford? Quem já ouviu falar de Henry Ford? Henry Ford foi teve a grande sacada, né? Do automóvel. A Ford. Querido, se você olhar para a vida desse homem, você vai ver que ele foi um péssimo empresário, que ele foi um mau administrador, mas ele foi um excelente engenheiro, ele foi um visionário, ele foi um homem obstinado naquilo que ele fez. Eu não preciso ser bom em tudo, eu posso ser um bom administrador, eu posso não ser um bom empresário, mas eu posso ser um engenheiro visionário, eu posso ser um engenheiro obstinado, e Deus coloca isso na nossa vida, no nosso coração. Quais os dons que Deus tem dado para você, o que Deus tem colocado na sua mão? Faça aquilo que Deus colocou na sua mão. É isso que Deus vai exigir de você, Ele não vai exigir outra coisa, Ele vai exigir aquilo que Ele colocou para você. E se você por acaso errar, não desista. Esse homem aqui errou muitas vezes. Vocês conhecem a história de Davi e Batseba? Não vou falar de Davi hoje, não, a gente sempre fala de Davi, né? Vamos falar de Batseba. Tá? Quem que era Batseba? Mulher de Urias, e Davi pegou ela para ele. E ela também se deu para ele. Bom, tá? Então nós conhecemos a história dessa mulher, conhecemos o pecado dela. Mas, queridos, nós temos que entender, nós temos que lembrar que é muito mais fácil muitas vezes nós lembrarmos do pecado dela, daquilo que ela fez. Está tudo bem, nós estamos falando dela só hoje. É muito fácil lembrar do que aconteceu ali, mas muitas vezes você não se lembra de que a Bíblia fala que ela foi mãe, sabe de quem? De quem? Salomão. Ela foi a mãe de Salomão, o próximo rei de Israel, depois de Davi. Ela foi mãe dele, ela está na linhagem de Davi, ela é mencionada na genealogia de Jesus. E aí uma coisa muito interessante para nós, queridos. Talvez se Batseba fosse nos nossos dias, talvez nós iríamos julgar ela. Talvez ela não teria espaço no nosso meio. Mas eu quero dizer para você que todo mundo erra. Todo mundo pode errar. Todo mundo pode pecar. Todo mundo pode cometer erros. Mas eu digo para você o seguinte: Deus tem um plano para cada um de nós. E eu digo para você: não deixe impedir os planos que Deus tem para você, e nem os planos que Deus tem para o seu irmão. Deus quer transformar as nossas tragédias, os nossos erros bobos que cometemos, os nossos erros que nós não planejamos ou que planejamos, em algo para mudar a nossa vida e para mudar a vida de muitas pessoas. Teríamos muitos exemplos para dar. Então, queridos, eu falo para você: para de olhar para trás, olha para frente, começa a pensar grande. Se você está vivo até hoje, é porque a sua jornada não chegou até o fim. Deus tem mais para você.
Ajude as pessoas a viver aquilo que Deus tem colocado na mão delas. Ponto 6. Tire as sujeiras da sua pista. Provérbios 28:13 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Quem aqui já sofreu algum acidente de carro, de moto, qualquer coisa? Difícil, né? O que acontece num acidente? Fora você se machucar ou não. Quebra farol, peça pelo meio da rua, fica aquela sujeira, não fica? Eu ando na rua todo dia, eu vejo um acidente quase todos os dias, né? E você vê lá os carros de vidro, os pedaços de moto, pedaços de carro, fica lá. E queridos, uma batida, um acidente, ele gera muitas coisas para que você tenha que arrumar depois, que você tem que limpar. E às vezes você vai demorar muito tempo para você limpar toda aquela sujeira que aconteceu nesse acidente. Assim também é a nossa vida. Nós muitas vezes sofremos os nossos acidentes e a sujeira ela fica. E muitas vezes, em vez de nós ajudarmos a limpar a sujeira, nós ficamos apontando e olhando para a sujeira. A vida vai sempre te levar por trajetos difíceis, vai te levar em curvas fechadas, ruas esburacada, né? Ribeirão Preto está cheio, abismos. E queridos, quando um acidente acontece, é muito difícil você não cair, é muito difícil você não ter algum problema. Então, quando acontece acidentes, nós precisamos nos levantar, limpar a pista, para que outros também não venham a cair. Nós precisamos admitir os nossos pecados, precisamos admitir os nossos erros, para que eles sejam perdoados por Deus. E quando nós reconhecemos os nossos erros e recebemos uma nova oportunidade, uma nova chance, uma nova vida começa para nós. Nós precisamos aprender com as perdas, com as dificuldades que nós tivemos, Deus. E precisamos nos livrar da culpa, porque a culpa muitas vezes não te deixa viver. Então você vai ter que ligar o seu motor de novo e pegar a estrada novamente e começar a andar de novo. Não tenha medo da vida, continue caminhando. Deus, Ele te perdoa, Ele te dá poder para você recomeçar. Muitas vezes a maior sujeira, queridos, é a culpa. Tanto que nós sentimos como aquela que nos é imposta. Então, livre da sujeira, livre-se da culpa, saiba lidar com ela, enfrente ela. Nós enfrentamos a culpa, queridos, quando nós saímos da negação. O pessoal que faz o CR sabe muito bem que é sair da negação. Sair da negação, sai da derrota, vai para a vitória. Quando você olha para as dificuldades que você teve na sua vida, quando você olha para os acidentes que você participou do seu passado, e você vê que você admitiu a sua culpa, nesse momento você pode ter a certeza que seu caráter foi fortalecido e a sua fé foi ampliada nesse momento. Último ponto, queridos. Encontre seu sonho e não abra mão dele. Efésios capítulo 3, versículo 20. Efésios 3, 20, está aí na sua postilha. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Você tem sonhos? Os nossos sonhos serão sempre menores que os sonhos de Deus, porque nós não temos dimensão de muitas coisas. Então os nossos sonhos sempre serão menores que os sonhos de Deus.
Deus é grande, Deus deseja o melhor para nós, Deus deseja coisas abundantes na nossa vida. Será que você tem sonhado? Nós precisamos sonhar, queridos. Aí eu pergunto para você, qual o tamanho do seu sonho? Será que aquilo que nós estamos sonhando, como Igreja Batista Manancial nesse outro lugar, será que é uma utopia para nós? Será que não devemos sonhar? Será que é um sonho muito grande? Eu pergunto para você, a sua vida reflete a busca pela realização dos seus sonhos? Aquilo que você tem vivido expressa que você está buscando realizar os seus sonhos? Ou você tem vivido de forma covarde? Talvez você está dormindo, está com preguiça. E quando nós vemos assim, queridos, nós não vemos os nossos sonhos se tornarem realidade. Nós precisamos tomar um posicionamento para a nossa vida. Existem 3 coisas que eu chamo de pé dos sonhos realizados, que é sonhar, trabalhar e confiar em Deus. Então nós podemos sonhar. E esse sonho é maravilhoso, mas para ele se tornar realidade, nós precisamos trabalhar, confiar em Deus. Salmo 34:8 diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Tem pessoas, queridos, que sonham grande. Os seus sonhos são grandes, são grandiosos, mas eles não se movem na direção dos seus sonhos, apenas sonham. Esses sonhos nunca vão se concretizar. Alguém disse certa vez que nada acontece até que alguém sonhe antes. Alguém disse também que a nossa vida mais real acontece quando nós vivemos os nossos sonhos acordados. A nossa vida mais real acontece quando nós vivemos os nossos sonhos acordados. Não é bom nós vivermos nossos sonhos acordados? Viver o sonho dormindo é uma coisa, é legal, é bacana, mas viver esse sonho acordado, participar de tudo aquilo. Então eu digo para você, querido, nunca abra mão do que Deus plantou no seu coração. Nunca abra mão do que Ele deu como palavra de promessa para você. Não abra mão. Nós temos um inimigo, o diabo, e o propósito deles, queridos, é roubar os nossos sonhos. O propósito dele é roubar o teu sonho. O propósito dele é impedir de você receber o que Deus planejou para a sua vida. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Coloque isso na sua mente, no seu coração. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Mas como é que eu posso avaliar se esses sonhos são realmente de Deus? Preste atenção comigo, igreja, porque nós estamos sonhando algo. Nós estamos sonhando algo. Então, como é que eu posso avaliar se esses sonhos realmente vêm de Deus? Será que não são sonhos apenas meus, não são sonhos carnais, não são sonhos egoístas? Então eu posso saber por alguns sinais. Primeiro, Deus nunca lhe dará sonhos contrários à palavra dele. Deus nunca vai dar sonhos para você que são contrários à sua palavra. Segundo, Deus sempre lhe dará sonhos para gerar fé no seu coração. Deus sempre vai colocar sonhos na sua vida para gerar fé no seu coração. Terceiro, os sonhos de Deus, eles vêm sempre para abençoar outras pessoas. Os sonhos de Deus, eles vêm para ser bênção na nossa vida, na vida de outras pessoas. Quarto e último, os
Eu pergunto uma coisa para você: o que você faria se tivesse certeza que não fracassaria? Se você tivesse certeza que você fosse fazer algo que você não fosse fracassar, o que você faria? Quero que você pense nisso. O que eu faria se eu soubesse que eu não vou fracassar? Queridos, nós precisamos viver a paixão
forma apática. Às vezes levamos lambadas da vida e não temos mais coragem nem de sonhar. Muitas vezes rejeitamos nossos sonhos com medo deles, porque achamos que eles podem não se concretizar, porque talvez nada tenha dado certo na sua vida. Mas Deus nessa noite Ele fala para você que os sonhos dele na tua vida jamais vão morrer. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus para você jamais vão morrer. Nós vamos cantar de novo essa música. E se você está com dificuldade nos teus sonhos, e você não consegue viver uma vida apaixonada, uma vida feliz, uma vida alegre com Deus, vem aqui, nós vamos orar com você. Tem uma parte da música que fala assim, ó: levanta os teus olhos e vê. Então, pela fé, levanta os teus olhos e vê tudo aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Alguém aqui quer entregar a sua vida a Jesus? Levanta sua mão. Eu quero orar pela sua vida. Levanta sua mão. Alguém quer entregar a sua vida a Jesus? Quer mudar a sua vida? Amém, Jesus. Glória a Jesus. Mais alguém? Mais alguém? Amém. Eu quero que você, queridos, como igreja, eu creio assim que como igreja nós perdemos muitos sonhos. Eu creio que assim como igreja, muitos sonhos que nós tivemos estão congelados lá atrás e nós precisamos romper essa barreira hoje em nome de Jesus. E eu quero que profeticamente você venha aqui, nós vamos em nome de Jesus falar: os sonhos de Deus jamais vão morrer para nós. E nós vamos nessa noite levantar os nossos olhos e vamos crer pela fé tudo aquilo que Deus tem para nós, como igreja, como família, como pessoa.
vida.